Paz do Senhor. Amém? Vamos continuar de pé fazer uma oração. Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha, Pai, nos encher. Espírito Santo, nós sabemos que a sua presença é real nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que assim como esse louvor, Pai, que nós possamos, Senhor, ter mais, Senhor Deus, de Ti, do Teu poder, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Senhor, a palavra, Senhor, vai falar, Senhor, sobre sermos cheios. E eu quero começar, Senhor Deus, já pedindo para que o Senhor venha já nos encher, Senhor. Para que a gente possa sair daqui transbordando, Senhor, do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Eu estava inspirada essa semana, eu escrevi na mão a palavra, isso é tão difícil. Hoje em dia é tudo pelo celular, né? Eu faço sempre pelo celular, mas eu estava de férias quando eu comecei a montar, né, a palavra, a escrever, e eu fiquei com saudade do papel e da caneta. Às vezes é bom a gente usar o papel e a caneta, né? Assim, eu vejo assim que são experiências diferentes, né? Eu estava inspirada, né, no devocional, lendo, e eu falei, eu preciso colocar em algum lugar, mas eu queria escrever, sabe? Eu me expresso bastante assim, escrevendo. Amém, irmãos? A palavra do mês, né, o tema do nosso mês é a igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Os pentecostais, ó, adoram esse tema. Vamos abrir em Efésios 5:18. Aleluia. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Deixem-se encher pelo Espírito. Eu uma vez já ministrei essa palavra para os jovens, e eu fiz até, não sei se vocês vão lembrar, porque foi logo no comecinho, fiz até uma simulação com um copo mesmo, né? Um copo cheio, né? E quando derrama água, você tem um copo que já está cheio de água. Quando a gente derrama mais água no copo, o que acontece? Ele transborda, né? E assim tem que ser a nossa vida. Nós precisamos andar cheios do Espírito. E o Senhor, Ele derrama mais sobre nós e a gente transborda. E assim, né, quando a gente para refletir, analisar a palavra, né, a gente sabe que nós somos cheios muitas vezes de nós mesmos, de coisas naturais, né? Mas o Senhor, Ele quer derramar em nós e nos transformar em quem Ele quer que nós sejamos. E aí, quando Ele vem e derrama dele em nós, tudo que é nosso vai saindo. Se eu tivesse aqui outros copos, eu faria uma experiência hoje um pouco diferente. Pegaria uma água suja, que somos nós, né? E pegaria uma água limpa e derramaria. O que acontece? Não sei se alguém já fez isso, mas se tem uma água ali suja, se a gente começa a jogar água dentro, a sujeira vai saindo. E aí aquela água vai ficando assim, ó, translúcida, limpa, clara, pura. E é isso que Deus quer fazer em nós. Ele quer derramar, né, o Espírito Santo quer nos encher dele, para que a gente possa derramar tudo aquilo, tirar tudo aquilo que não nos pertence. Quando a gente fala assim, Senhor, me esvazia. Senhor, eu não quero nada, eu não quero ser ninguém. Diminua eu para que o Senhor cresça em mim. É disso que a gente está falando, porque muitas vezes nós temos, né, a gente acaba bebendo de fontes e a gente vai se contaminando, né? A gente bebe de fontes, e eu não estou falando somente de pecados, né, assim, de atos, né? Mas às vezes a gente vai se enchendo de ira, de rancor, de mágoa, de tristeza, depressão. Porque a nossa vida é assim, a gente vai levando a nossa vida e nos enchendo, né? E levando aquilo com a gente. Só que se a gente começar a parar, para pedir para Deus nos encher, o Espírito Santo nos encher dele, a gente vai se transformar cada vez mais em quem Ele quer que nós sejamos. E não quem nós somos. Porque quem nós somos, irmãos... Quem a gente é sem Deus? Quem nós somos? A nossa natureza, qual é? A minha, eu não quero nada.
Assim como Paulo, né, a gente tem que ser assim, a gente tem que querer Cristo em nós, né? Querer ser Cristo, viver Cristo. Por Ele, né, para Ele também, né? Então, a gente precisa se encher. Para que tudo isso saia de nós, a gente tem que começar a pedir para o Espírito Santo nos encher. Às vezes, a gente tem a sensação e acha que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo, é orar em línguas. Mas isso são sinais, né, de que nós estamos cheios. Nós precisamos nos encher para ter a nossa vida transformada. E uma vida reta, né, perante Deus. A vida que agrada a Ele. Amém? Quando Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, né, e ele falou para ela assim: quem beber dessa água jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Amém? Então, quando nós bebemos da fonte e deixamos o Espírito Santo de Deus nos encher, a gente vai transbordando disso. A gente só transborda daquilo que a gente está cheio. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos transbordando reclamação, nós estamos transbordando ira, briga, estresse, né? Nós estamos transbordando a sujeira que tem em nós. Mas se a gente permitir que o Espírito Santo nos encha, a gente vai transbordar dele. E aí a gente vai andar transbordando, vai andar feliz, vai andar leve. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos enche, né, a gente transborda dele. Amém? E assim, uma coisa importante também, né? Que o Espírito Santo me impulsionou, né, para falar, e eu gosto muito. Sempre que eu falo de ser cheio, eu também falo do que vai ser cheio, que somos nós, os vasos, né? E eu sempre costumo lembrar, né, da palavra que fala que Deus é oleiro. Amém? E muitas vezes, antes dele nos encher, ele vai trabalhar na nossa vida. Então, às vezes eu falei que a gente está cheio de nós mesmos, mas muitas vezes também é porque a gente passou por processos difíceis. E o vaso, eu vi esses dias, essa semana, eu acho, um rapaz novo, que é oleiro, que faz vários vasos, assim, ele grava, né? E assim, às vezes ele já está formadinho, bonitinho, mas está torto. Aí ele pega a massa e faz tudo de novo. Então, esses processos, né, do barro, do vaso, eles são dolorosos. E, às vezes, a gente precisa passar. A gente já passou por tanta coisa e fala, pronto, agora eu estou pronta, pode me encher, Senhor. Mas, se tiver uma rachadurinha, o Senhor ele vai amassar, quebrar e fazer tudo de novo. E não porque ele fez errado, é porque a gente não sabe aproveitar o que ele faz em nós, muitas vezes, e acaba caindo, acaba fazendo coisas, né, que desagradam a ele, e a gente vai fraquejando mesmo, né? E aí o Senhor vem com os processos, a gente passa por processos difíceis. Mas quando ele forma a gente de novo, ele vem e nos enche. E aí a gente pode pedir para ele nos encher, para a gente transbordar. Cada vez mais. Quando a gente falar, Senhor, que diminua eu, peça também para o Senhor te encher dele. Peça para o Espírito Santo te encher. Porque daí você vai transbordar daquilo que ele tem. Amém? Então, o primeiro motivo, né, que nós precisamos ser cheios é para que a gente transborde do Espírito Santo de Deus. Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Amém? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem direcionamentos, né? Nós temos o foco certo, a gente sabe o momento certo de falar, porque ele nos ensina. Amém? A gente tem uma vida guiada. Em João 3:8, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Amém? Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Mas isso só é possível quando a gente permite que ele nos encha. Quando a gente começa a se encher, a beber dessa fonte mesmo, a gente vai vendo que aos poucos o Senhor vai nos transformando. De repente, uma atitude que você ia ter
o Espírito Santo te direciona, não fala isso, fala aquilo. E além, né, o mais importante de tudo é que quando essa água ela vai derramando, o Espírito Santo vai enchendo, a gente vai se transformando mesmo, né? E as nossas feridas, as nossas dores, elas vão sendo curadas. Porque esse é o poder do Espírito Santo, amém? Primeiro ele faz em nós, depois através de nós. Eu gosto muito disso, e é verdade, ele nos cura para a gente poder transbordar disso. Mas se a gente não permitir que ele nos encha, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai, né, transbordar? Como que a gente vai ser a pessoa que Deus quer que a gente seja? Né, às vezes a gente fala assim, Senhor, molda a minha vida, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja, eu quero ser como Jesus. Mas a gente não vai lá na fonte beber. Não pede para o Espírito Santo nos encher. Então, quem quer transbordar do Espírito Santo precisa se encher, consciente de que você mesmo vai se esvaziar. E ele vai te encher, para que você se transforme cada vez mais em quem ele quer que a gente seja. Amém? Para que a gente seja cada vez mais parecido com Cristo. Às vezes, a gente tem em casa alguém que a gente quer trazer para a igreja, marido, filho, esposa. A gente quer trazer, só que a gente, às vezes, falha em pedir para Deus nos encher. E acaba transbordando da sua própria natureza. E isso, muitas vezes, atrapalha, né? Eu, por exemplo, no trabalho, eu peço muito para o Espírito Santo me direcionar. E essa palavra falou comigo também, que eu preciso me encher para transbordar, porque a nossa natureza, ela fala mais alto. A carne, né, ela fala mais alto. Às vezes, no momento de estresse, a gente não tem sabedoria e fala o que não deve ser falado, né? E aqui eu vou falar daqui a pouco que a gente tem que ser cheio para salvar, né? Para levar, anunciar a salvação. Só que se a gente não permite que o nosso eu se esvazie, a gente vai falar de nós mesmos. E aí é um perigo muito grande. Por isso que a gente tem que beber muito dessa fonte. Espírito Santo, me encha para eu transbordar. E aí vai acontecendo as coisas, o Espírito Santo vai se manifestando através de nós, de várias formas. E a gente vai vendo as coisas acontecendo. Amém? Então, eu já dei spoiler, né? O segundo motivo é para que a gente anuncie o Evangelho. Amém? Eu estava lendo um pouco sobre o Pentecostes, né? Porque aqui, né, em Atos 2, né, que todo mundo já ouviu, né? O dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Só que antes do Pentecostes era uma festa, era a festa da colheita, que foi comemorado 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição de Cristo. Era comemorado todo ano. Moisés, depois da ressurreição de Cristo, não, depois da passagem da libertação do Egito. Moisés decretou e todo mundo, né, Deus direcionou Moisés, né, e todo ano eles comemoravam o Pentecostes, a festa das colheitas, que era para comemorar a libertação deles, né, do povo do Egito, de escravos, né? Depois da Páscoa, eles comemoravam com a festa da colheita. E eu fui ler lá em Levítico, achei interessante, porque em Levítico que fala de como era feita, né, essa festa da colheita. E no versículo Levítico 23, no versículo 22, fala que eles tinham que deixar os frutos, né, a colheita, uma parte para que os estrangeiros, o que caísse eles não podiam pegar, porque ficava para os estrangeiros, né, e os pobres pegarem. Ou seja, aí eu trazendo para o Pentecostes o novo significado depois, é bem isso, a gente não tem que pegar só para a gente. Então, qual é o intuito, né, também disso? Eu falo que não tem coincidência, é Jesuscidência nesse caso. O que ficava era para as pessoas também, porque a gente não tem que encher só para nós mesmos. Nós temos que transbordar para as outras pessoas. Então, o Espírito Santo ele vem e nos enche para que a gente possa levar e anunciar o Evangelho para quem precisa, para os pobres de espírito, no caso. Então, a gente trazendo o Pentecostes para o novo significado em Atos 2, a gente vê que nós fomos libertos através da morte e ressurreição de Cristo. Assim, então é o novo significado da Páscoa, né? Que antigamente antes da Páscoa era a passagem, né? Quando eles foram libertos da escravidão e nós da escravidão do pecado através de Cristo.
E o Pentecostes, a gente também precisa se encher e deixar os frutos para quem precisa. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente precisa se encher como Pedro, né? Foi ali no Pentecostes cheio e transbordou tão rapidamente para os estrangeiros, no caso, que eram os próprios judeus, mas já deixou os frutos, né? E ali foram grandes frutos, 3.000 no caso. E a gente precisa se encher para poder transbordar, amém? Atos 4:31, que é um dos versículos do tema, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Aqui foi depois que Pedro e João foi solto. E eu achei interessante que eles fizeram uma oração. Deixa eu ler aqui. No versículo 4, versículo 29, eu vou começar. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então o Espírito Santo ele quer nos encher, não só para nos tratar, como eu falei anteriormente, isso também para nos curar, para nos tratar, para que a gente seja cheio, né, transformados por Ele. Mas como eu falei, é primeiro em nós, depois através de nós. Então Ele nos enche, Ele tira quem a gente é, Ele, né, vai nos esvaziando, nos limpando de toda a nossa sujeira, toda a nossa podridão, né, tudo aquilo de ruim que a gente tem. E Ele começa a transbordar, né, do poder dEle. Então, primeiro em nós, para que a gente possa fazer tudo isso que eles faziam, a gente precisa se encher e transbordar. Muitas vezes a gente se limita em estar cheio só até a metade, só até a boca, de repente, assim. Às vezes falta só um pouquinho para você transbordar. E a gente se acomoda. Infelizmente, né, nós vemos as igrejas, muitas vezes, se enchendo, se alimentando, mas o intuito principal disso, e aqui a gente vê, né, em Atos, que o Espírito Santo ele veio por um motivo. E não foi só para satisfazer a gente mesmo, só para a gente, agora eu estou bem, sou cheia do Espírito Santo, aleluia. Mas isso tem um propósito. E o propósito é transbordar para quem você alcançar. Onde o seu braço conseguir alcançar, onde a sua voz conseguir alcançar, você precisa transbordar do Espírito Santo, para que haja salvação. Amém? E não só se alimentar dos frutos da colheita, mas deixar transbordar para quem passa, pegar também, pegar um pouquinho disso também. Amém? E aqui eu acho interessante, porque, gente, a igreja de Atos, a gente sabe que é a igreja modelo nossa, a igreja primitiva. E era a igreja perseguida. E assim, o Alan até comentou uma coisa, e eu vou falar, é muito interessante, eles não fizeram oração para acabar a perseguição. Senhor, eles acabaram de ser soltos, eles tinham sido presos. E eles não falaram, Senhor, acaba com isso, com o nosso sofrimento. Acaba com essa perseguição, eu não aguento mais. Assim como a gente faz, às vezes, eu não aguento mais essa prova, Senhor. A gente é tão fraco, né, perto deles. Eu falo, nossa, eu queria ter essa coragem. Mas aí eu vejo de onde vem essa coragem. Aqui, versículo 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, essa coragem não veio deles. Porque, como eu falei, da gente a gente não tem nada. Essa coragem ela veio quando o Espírito Santo encheu. Às vezes a gente fala, eu não tenho muita coragem de falar com as pessoas. Então, se encha do Espírito Santo de Deus, que você vai ter coragem, ousadia igual eles tinham. Eles não falaram, Senhor, eu não aguento mais, acaba com essa prova, mata todo mundo. Não, eles falaram, me dá coragem para eu continuar anunciando, mesmo com a perseguição, mesmo com tudo isso acontecendo, eu quero continuar anunciando a tua palavra, eu quero continuar fazendo sinais e maravilhas, porque foi isso que Jesus deixou para nós. Eu sempre falo que Jesus, o ministério de Jesus é o ministério que a gente tem que ter. E ele sempre tinha o intuito de salvar. Sempre. As pessoas vinham doentes, e eu sempre falo isso aqui.
As pessoas vinham para uma cura, né, uma enfermidade, e ele falava: os seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Porque o intuito é salvação. Então, ele nos enche, né, para que a gente possa, através do Espírito Santo, também realizar esses sinais e maravilhas, cura, libertação, amém? Profecia, né? Deus ele nos mostra, nos dá visões. Para quê? Para que haja salvação. Isso não é à toa, não é só para nós mesmos. Também, a gente está aqui para servir, né? Servir a igreja, servir os irmãos. Mas que isso possa transbordar para que haja salvação na nossa vida, no nosso casamento, na nossa rotina. Amém? Eu escrevi, eu não estou acostumada com o celular, tá vendo? E continuando, só uma coisa que eu falei, né, de Pedro. Quando eles estavam ali, depois do Pentecostes, né, eles se encheram do Espírito Santo. E eles começaram a orar em línguas diferentes, né? E estava passando judeus de várias regiões diferentes. E eles falaram: como que eles estão orando? Como que eles estão falando, né? Assim, eles devem estar bêbados. Como que eles estão falando na nossa língua? E o Senhor, ele não faz nada em vão. Às vezes a gente pensa que é muito louco o que Deus direciona a gente para fazer. Nossa, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou, sei lá, falar com alguém? Por que eu vou falar isso com essa pessoa? Eu nem conheço ela. Mas olha só, gente, eles foram cheios do Espírito Santo ali no Pentecostes. E começaram a ser cheios e falar uma língua que eles não conheciam. Cada um falava uma língua diferente. E cada um falava na língua da região, né, daquele povo que estava passando. E eles começaram a reconhecer. E estranharam, falaram: só pode estar bêbado. E Pedro, cheio do Espírito Santo, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, ele agora, cheio do Espírito Santo, ele se levanta. Aqui fala que ele se levanta. Eu acredito que foi tipo uma ousadia, assim. Ele se encheu e falou: ei, eles não estão bêbados. E ele começa a falar. Começa a falar de Joel, começa a pregar a palavra, né? Isso que está acontecendo é o que está escrito lá em Joel, que é o que vai acontecer com a gente também, em nome de Jesus, que o Espírito será derramado sobre toda a carne e que haverá visões. Ele começa a falar com ousadia. E 3.000 pessoas aceitam a Jesus. 3.000 pessoas são salvas. Mas ele só fez isso porque ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? Às vezes você espera algo grande acontecer na sua vida, para você ter coragem, né, de falar: não, quando o Senhor me der coragem, eu vou fazer, eu vou pregar. Quando o Senhor me der coragem, eu vou orar por fulano. Mas o Senhor, ele diz nessa manhã, para mim e para você: se encha do Espírito Santo. Enche com o meu poder, para que você possa transbordar da unção, do poder de Deus. Para que você ore e as pessoas sejam curadas, mas não só para você mesmo, né? Para que haja salvação, para que haja transformação de vidas, para que haja renovo, restauração. A gente precisa se encher do Espírito Santo para algo maior acontecer nas nossas vidas. Amém? E a gente ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. A gente também precisa ser cheio. Quando a gente começa a se encher de Deus, a gente vai entrando em um nível de maturidade muito diferente. É o que o Gé falou, né? A gente precisa mergulhar, né? A gente não pode se contentar só com a água no raso. A gente precisa nadar mais 500 metros, mais 500 metros, até que não dê pé mais para a gente, e a gente começa a mergulhar nessa presença. É isso que o Senhor quer para vocês, para mim e para vocês nessa manhã, amém? Que a gente possa perder o medo, né? Às vezes a gente quer ter uma firmeza, né? Quando a gente vai no mar, na praia, todo mundo já foi para a praia aqui? A gente começa no rasinho ali, né? Você está no controle. Mas chega uma hora que as ondas vêm assim, e você vai entrando mais fundo, que você vai meio que perdendo, né, a força. O mar te leva.
E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se jogue mesmo, mergulhe na presença dEle e se encha dEle todos os dias. Que a gente acorde de manhã já pedindo, Espírito Santo de Deus, me encha. Às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é rodar, sapatear, sabe, fazer coisas assim. E não é, irmãos. Uma vida cheia, a gente sabe como uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando a pessoa fala na hora certa, quando a pessoa sabe ser direcionado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo que eu admiro é o pastor Jetro. E ele fala isso, eu aprendo mesmo. Tudo que ele fala, eu levo para mim. Ele fala que ele acorda já ali conversando com Deus, pedindo para Deus direcionar o dia dele. E eu sei que muitas vezes, né, a gente acha que, ai, nossa, mas é porque é o pastor. Mas o mesmo Espírito Santo que enche o pastor Jetro enche a nossa vida também. É esse Espírito Santo que quer, né, que você tenha essa vida curada, restaurada e que você transborde dele. Amém? Vamos ficar de pé? Já que é para ser cheio do Espírito Santo, vamos pedir para o fogo descer agora.